Ivo. Pessoal, bom dia. Para quem está aqui na sala do Meet, me ouvem bem? O som sai legal para vocês? A imagem? Alguém Sim. pode me dar um ok no chat? Obrigada. Pessoal, um excelente dia para todos. Hoje é um dia especial para a equipe do Pipoca e Paisagem, a nossa oportunidade, de veicular para um público mais amplo essas discussões tão bacanas que a gente tem tido em professor regional e teoria e projetos da paisagem. Estou fazendo aqui essa abertura para explicar um pouquinho, sobre o projeto Pipoca e Paisagem, convidá-los a nos seguirem, nas nossas redes sociais, acompanharem o trabalho que a gente tem desenvolvido. E o Pipoca e Paisagem é um projeto que surgiu lá em 2017, sem essa pretensão, de chegarmos, nesse alcance que nós estamos tendo hoje, pela oportunidade, que a gente está tentando extrair desse momento difícil da pandemia, de poder nos conectarmos, com outras pessoas, com outras instituições, levarmos mais adiante. Esse projeto foi idealizado pela professora Camila Santana, que vai falar em sequência, com colaboração minha. Na época, nós dividíamos, as turmas de análise e arquitetura da paisagem, e ele surgiu de uma inquietação que nós tínhamos, que eu acho que é uma inquietação que a gente divide com todo mundo que está aqui hoje, de saber que o tema da paisagem, o tema da imersão na paisagem, todas as múltiplas abordagens da paisagem, multissetoriais, multiprofissionais, multitemáticas, elas não se esgotavam ali naquele universo de sala de aula. E a gente precisava ir além, precisava mostrar que a paisagem ela está em tudo e que os temas da paisagem eles não aguardam, as burocracias de mudança de meta, mudança de conteúdo, e a gente precisava extrapolar aquele universo e levar a paisagem de uma forma mais lúdica, mais acessível, mais imediata, àquela época, então, os nossos estudantes. Então, esse projeto ele nasceu com o objetivo, ele tem esse nome para quem não conhece, porque ele nasceu com o objetivo da gente tratar a paisagem através do cinema, e através, de vários temas abordados no cinema, direcionados ou não à paisagem, e a gente fazia uma série de encontros muito gostosos no pátio, da Regional Goiás, para quem não conhece, a UFG ela tem uma regional na cidade de Goiás, o Goiás Velho, a primeira capital do estado de Goiás, e é lá que nós trabalhamos, e ali naquele ambiente intimista a gente iniciou esse projeto. Muito tempo se passou, a professora Camila Santana foi para doutorado, eu também estava em doutorado, a gente não conseguiu manter o projeto ativo, e aí recebemos como presente a chegada do professor Arthur, que também está aqui conosco hoje. E ele, com a professora Isadora, retomaram esse projeto ao longo de todo o ano passado, mantendo ativas as veiculações, e agora, com o retorno da professora Camila Santana, com a finalização tanto do doutorado dela quanto o meu, a gente se juntou aí novamente ao Arthur e estamos aí reativando o projeto. E hoje a gente vai ter esse momento, do Papo da Paisagem, Papo de Paisagem, com o pessoal do Observatório do Espaço Público da UFTR, que desde já eu agradeço a presença. A professora Camila Santana fará a apresentação, individual dos nossos membros. E eu agradeço a todos que estão aqui conosco hoje, nesse momento especial, nesse momento de discussão e diversificação, de temas da paisagem, e desejo a todos nós uma excelente manhã, tenho certeza que vai ser um momento muito bacana aqui conosco, e passo a palavra para a professora Camila Santana. Muito obrigada. Bom dia a todos. Antes de eu começar a falar, eu queria que o professor Arthur, que contribuiu e contribui muito por esse projeto, para esse projeto, falasse um pouquinho sobre a questão do conteúdo, o que a gente está preparando para vocês. Arthur? Obrigada. Bom dia, então, a todas e todos, agradeço a oportunidade de estar participando aqui hoje dessa conversa, dessas parcerias, num momento tão difícil, como a professora Karina disse, e com tantas dificuldades que a gente tem vivido, é bom a gente tentar extrair de algum modo,
aspectos que sejam positivos dessa situação insólita, né, que a gente vive. Eu acho que um deles é aproximar pessoas que estariam muito distantes, né, e que de algum modo, ainda que virtualmente, agora podem estar reunidas, né. Então, agradeço a oportunidade desse diálogo, né, e também da participação do projeto Pipoca e Paisagem, né. Como a professora Karina disse, eu sou recente aqui em Goiás, né, novo, diferente, que talvez a gente talvez nem fosse pensado lá no início, né? E que é justamente a adoção de meios remotos e com um alcance muito maior, né? Então, se por um lado a gente projeções abertas, né, à comunidade nesses espaços públicos, né, o que era bastante interessante, sempre foi. Por outro lado, nessa situação, a gente ganha a oportunidade de transmissões mais amplas, né, nesses meios remotos. Então, eu queria comentar muito brevemente a programação que a gente tem para esse semestre, que a gente montou, né, o projeto Pipoca e Paisagem, em termos gerais, ele se propõe a fazer projeções de filmes, né, que abordem temas correlatos à paisagem, enfim, ao urbanismo, também, né, a vivência das cidades, né, acompanhadas de debates, né, então é um pouco esse o mote, né, geral, eu diria, do projeto, e para esse segundo semestre agora, de 2020, né, a gente selecionou uma série de documentários, né, que de algum modo tocam a paisagem, né, me parece, por diferentes frentes, diferentes perspectivas, né, em alguns momentos a abordagem é enfocada em certos filmes que a gente selecionou, mais sob a perspectiva projetual mesmo, né, do projeto paisagístico, em outros momentos ela é abordada mais pelo viés da vivência dos espaços livres, em outros momentos por intervenções artísticas, né. Então, grosso modo, essa diversidade de olhares, né, que me parece que a paisagem admite, que o cinema contribui imensamente, o que a gente está propondo para esse segundo semestre, né. São sessões mensais, né, a primeira delas, eu vou só mencioná-las, né, para a gente ilustrar, eu acho que cabe, né, Camila, a gente fazer essa... Legal. Para comentar, né, muito em termos gerais, a nossa programação para esse semestre. Então, a gente está propondo, né, para a sessão do dia 17 de setembro, né, a projeção do filme Fernando, né. Bom, vale dizer, todos esses filmes são bem recentes, todos eles são das 2 últimas décadas, né, e esse primeiro filme selecionado, Fernando, tem a direção de Igor Angel Corti, Júlia Ariani, Paula Vilela, né? É um filme de 2017, um documentário que me parece interessante para abrir esse ciclo de documentários, justamente por abordar a alma, digamos assim, né, do cotidiano, né, as inquietações de um produtor de cinema e de teatro, né? Inquietações essas que passam quase o tempo todo, se não o tempo todo, pela vivência, enfim, da cidade, de espaços livres, né, pelas afetividades que tocam também a paisagem. Então, é com o filme Fernando, que em setembro a gente abre esse ciclo de documentários, né. Já na sessão de outubro, do dia 15, a gente propõe a projeção do documentário Tudo é Paisagem, é um documentário português, de 2019, bastante recente também, dirigido por Duarte Natário, né. O nome, por si só, já é instigante, né? Tudo é paisagem, eu acho que já dá muito o que pensar. E o documentário aborda, né, com especial interesse, a produção da arquitetura da paisagem portuguesa, né, sobretudo do século XX, da produção mais recente, mas buscando lá nas origens, né, essa genealogia, né, que permite a identificação, né, dos projetos paisagísticos portugueses, sobretudo, né.
Já na sessão de novembro, né, do dia 12 de novembro, a gente passa de uma perspectiva mais projetual, então, da paisagem, para uma perspectiva da paisagem mais a propósito de intervenções artísticas, intervenções espaciais, né, propondo, então, a projeção do filme Errante, né, que tem a direção de Leandro HBL, é um filme de 2010, que comenta uma outra, claro, o filme por si só já é uma intervenção artística, né, mas ele comenta nesse documentário uma intervenção artística do Héctor Zamora, artista mexicano, desculpe, que propôs, né, uma intervenção homônima no rio Tamanduateí, em São Paulo, à altura do Parque Dom Pedro, né, foi uma intervenção espacial, efêmera, desmontada depois de certo tempo, mas que me parece trazer inquietações bastante significativas para a paisagem nas cidades contemporâneas, e o modo como isso é retratado no filme parece também render bons debates. Já só para fechar, em dezembro, no dia 10, nós estamos propondo a projeção do documentário No Traço do Invisível, que tem a direção de Marília Charlach, que é um filme de 2007, né, que aborda a produção de um grafiteiro da cidade de São Paulo, o grafiteiro Zezão, né, talvez seja conhecido para alguns, enfim, para quem conhece um pouco mais da cidade de São Paulo, certamente já se deparou com grafites do Zezão por espaços intersticiais da cidade, né? De algum modo, o grafite do Zezão me parece trazer à tona novos olhares possíveis, embora muito pouco frequentes, para a paisagem, em especial para espaços residuais, espaços rejeitados da cidade, desde galerias de esgoto até rios que foram tamponados, não é? E com isso o Zezão traz à tona, então, a gente poderia dizer, paisagens possíveis a serem desveladas, né? Então, essa ideia da vivência cotidiana, né, e do desvelamento possível de paisagens é o tema dessa quarta sessão No Traço do Invisível, né, a ser exibida em dezembro, né? Vale dizer também, à guisa de introdução, que todas essas sessões serão acompanhadas de novos papos de paisagem, né, sempre um dia antes, né, dentro do cronograma que a gente propõe, e com isso a expectativa é que a gente tenha debates antes do filme, de modo a introduzi-los, né, aí projetamos os filmes, debatemos em seguida, um pouco essa a dinâmica proposta, né? Camilo, eu acho que do ponto de vista do planejamento era isso, né, da curadoria, e, enfim, agradeço mais uma vez a oportunidade desse diálogo. Obrigada, Arthur, obrigada, Karina. Eu queria agradecer a presença de todos e dizer que esse projeto, ele é muito importante para todos nós. Nessa versão virtual, a gente, graças ao contato com o Núcleo de Acessibilidade da UFG, que é coordenado pela professora Denise, ela está aqui hoje com a gente, vai falar um pouquinho. A gente tentou tornar esse projeto o mais acessível possível nessa nova versão que vai ser virtual agora. Então, a gente teve um momento todo de reestruturação do projeto como um todo, de forma a aprender mais sobre acessibilidade, né? E tentar torná-lo mais acessível nessa nova proposta virtual. Denise, você quer falar um pouquinho para a gente do trabalho maravilhoso que você desenvolve do Núcleo de Acessibilidade da UFG? Então, Preta, bom dia. Está bom o som? Sim. Está? Bom dia a todos que estão nessa sala. É um prazer estar aqui com vocês, finalmente, né, Camila? Não tenho conseguido participar das reuniões, mas eu fico muito feliz. Eu queria parabenizar por essa iniciativa tão bacana, tão bonita, e que demanda tanta parceria, tanto esforço, né, de cada um de vocês. Nós aqui em Goiás, nós estamos no Núcleo de Acessibilidade, eu estou como coordenadora nesse momento. O núcleo, ele nasceu tem pouco tempo, enquanto espaço físico tem apenas 3 anos, né? Ele existia como uma portaria apenas. Então, há 3 anos nós conquistamos uma salinha, hoje já temos 2, uma funciona o LAI e outra funciona o núcleo, né? Atendemos estudantes com paralisia cerebral, com deficiência múltipla, deficiência física, alguns outros espectro, né, de espectro autista, enfim.
Nós temos uma realidade aqui na cidade que é um pouco peculiar, né? Dado o tamanho da cidade, tudo. O núcleo ele não fica somente atrelado à sua função estruturante, que é promover acessibilidade aos estudantes que têm matrícula na nossa regional. Acaba que nós temos uma capilaridade hoje na cidade muito bacana. A gente é chamado a participar de algumas reuniões no Ministério Público para conversar sobre acessibilidade. A gente participa de reuniões na Câmara de Vereadores, a gente dá formação nas escolas, né, principalmente nas escolas da rede municipal, né, no ensino fundamental, o que é uma ação que eu acho super importante, porque vamos dando visibilidade, né, para um espaço que é de direito de todas as pessoas, para que os estudantes saibam que eles têm direito, sim, a cursar, permanecer na escolarização após terminar o ensino médio, fazer os seus cursos de graduação, pós-graduação, enfim, né? Porque muitas vezes eles pensam que a universidade não é um espaço acessível a eles. Nós temos muitas demandas, poucos recursos. Quando a gente fala isso, todo mundo sabe, né? Entende do que nós estamos falando. Mas o que a gente faz? Nós fizemos interfaces, nós fizemos parceria, nós somos um braço do SINASSE. SINASSE é o Sistema Integrado de Núcleos de Acessibilidade. Fica na reitoria, né? Fica em Goiânia. Então, a gente, com o apoio do SINASSE, com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui de Goiás, com as parcerias que nós estabelecemos com a Prefeitura, com a Secretaria de Educação, a gente vai tentando fazer com que a nossa cidade e a nossa universidade se torne um espaço mais acessível para todas as pessoas, né? Principalmente para todas mesmo, porque quando você promove um aspecto da acessibilidade, dificilmente você vai atingir somente aquele público-alvo. Eu costumo brincar que, se tiver uma escada e tiver uma rampa, eu não vou pensar duas vezes. Isso se for uma rampa, de fato, né, de acordo com as normas técnicas. Eu vou pela rampa. Se tiver um banheiro adaptado, não tiver uma pessoa com deficiência precisando, eu vou utilizar o banheiro adaptado, que é muito mais largo, que é muito mais interessante, né? Então, a acessibilidade, ela sempre vem favorecer a todas as pessoas. No caso do cinema, né, eu acho que entra aí uma especificidade, uma complexidade maior, né, estabelecer uma acessibilidade para a pessoa surda, para a pessoa cega, ainda estamos muito, está muito embrionário, né, as práticas, os estudos aqui no Brasil. Em termos de história, a gente está começando. Mas eu queria dizer a vocês que a Preta está conosco, né, no núcleo, ela sabe como que a gente costuma se movimentar. Eu acho que nós temos que criar uma rede, né, Preta, de parceria, né, de ações intersetoriais, né, com a saúde, com a educação, com o trabalho, com a música, a arte, cinema, tudo isso que vai compondo uma coisa bonita, uma coisa legal, para que todas as pessoas se sintam parte dessa cidade, tenham um sentimento de pertencimento. Não é fácil, chegamos ao ponto de comprar uma rampa e colocar na rua lá, para que a gente possa fazer um seminário em determinado local, né, porque não tem acessibilidade. Então, eu quero dizer que nós estamos juntos, né, na luta, na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. O núcleo, ele está sempre, sempre aberto para conversas e para tudo que a gente puder contribuir. Nesse momento, eu estou correndo aqui com a questão do concurso. Alguns estudantes com deficiência atendidos pelo núcleo vão prestar concurso aqui para a prefeitura, né? Estamos correndo atrás de acessibilidade a eles, que vai de uma simples lupa a algo mais complexo, né?
ledores, enfim. Mas nós temos um canal aqui de interlocução, né, por meio da Preta e por meio da Esther. Eu acho que a Esther tem participado, né, Preta, de todas as reuniões. E aí, mesmo de longe, eu não quero perder nadinha. Então, muito obrigada por esse espaço e um feliz encontro, eventos, tudo para vocês. Estou aqui, não sempre presente nas reuniões, mas presente aí nos acontecimentos todos. E vamos embora, né? Obrigada. Eu já vou pedir desculpas, mas eu estou aqui, estou noutra reunião, aí eu vou ter que me afastar, tá bom? Um beijo, obrigada e boa reunião para vocês. Denise, obrigada por esse relato. A gente tem aprendido muito com o Núcleo de Acessibilidade. O Pipoca Paisagem também tem outros professores que contribuem com o projeto, que é a professora Ariane, a professora Luciene, que não puderam estar aqui hoje com a gente. A gente também tem duas intérpretes de Libras que nos ajudam muito no projeto, que é a Solange e a Georgia, que estão com a gente hoje. Se alguém precisar de um apoio, elas estão numa sala à parte, dando todo o apoio para quem tem problema de surdez, né, e precisar de ajuda. E a gente também tem um apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, a pró-reitora adjunta, a Flávia Cruvinel, tem nos ajudado muito, e o professor Tiago Santana, que trabalha na Pró-Reitoria, também faz parte do projeto e tem nos auxiliado muito nessa questão da acessibilidade, não só na questão da acessibilidade, mas no projeto como um todo. Eu queria, então, iniciar agora as falas. A gente queria agradecer imensamente ao Observatório do Espaço Público, né, da Universidade Federal do Paraná, que é coordenado pelo professor Alessandro Fila, que tem um trabalho de excelência no estudo do tema, né, do espaço público, principalmente no contexto nacional e latino-americano, e que recentemente tem feito trabalhos muito interessantes no que concerne a questão da acessibilidade, e hoje a gente tem aqui para falar um pouquinho nessa troca, né, porque o Pipoca Paisagem fala muito da gente construir redes, dialogar. Então, o projeto em si já é feito por muitas pessoas que contribuem muito, cada uma da sua maneira, né? E a gente adora também conhecer outras pessoas, lançar nosso olhar para o outro, né? Então, queria agradecer hoje a presença dessas pessoas incríveis que constroem o Observatório do Espaço Público da Universidade Federal do Paraná, e dizer que está sendo um prazer tê-los aqui hoje conosco. A gente vai começar escutando o Mário Pavanelli, e em seguida a gente vai escutar um pouquinho a Bianca, né, contando um pouquinho sobre o doutorado que ela vem realizando, que ela realizou. Ela é doutora já, gente. É que eu também virei doutora há pouco tempo, então às vezes a gente esquece de virar a chave. E em seguida a gente vai ter a Beatriz e a Malu falando um pouquinho para a gente sobre essa experiência do Observatório da Paisagem. O professor Fila não está presente aqui hoje, mas quero dizer a admiração imensa que eu tenho pelo trabalho dele, pela capacidade dele de compartilhar coisas e construir lindas paisagens com as pessoas, e também agregar pessoas incríveis como essas que a gente vai ouvir hoje. Passo a palavra para o Mário, então. Então, bom dia, que feliz estar nesse espaço, né? Agradeço imensamente, em nome do Observatório, a Camila e todo o pessoal do POC Paisagem. É muito feliz termos esses espaços e essa possibilidade, né? Mesmo que remotamente, né? Mesmo que afastados, mesmo que um dia chuvoso em Curitiba, que não ocorre há muitas semanas. Mas agradeço imensamente em nome do Observatório. Esses espaços, eles surgem em um momento que a nossa ciência ela é muito questionada, né? O acesso à educação superior, o acesso à educação, acesso à ciência precisam ser cada vez mais expandidos e democratizados. Então, esse tipo de plataforma, esse tipo de conversa, esse tipo de ação, ele surge, né, num momento excelente para que possamos fazer a devida defesa, né, dos nossos estudos, dos nossos trabalhos, né. Então, agradeço novamente e
basicamente, o que eu tenho para falar um pouquinho hoje é sobre o Observatório, a nossa atuação. Então, o Observatório do Espaço Público, ele surgiu em 2016, através do professor Alessandro Fila Rosanelli. E o professor Fila, ele é professor da Universidade Federal do Paraná, então somos associados à Universidade Federal do Paraná, e nós contamos com pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Então, por exemplo, aqui eu sou arquiteto, a Bianca é geógrafa, né, está terminou agora há pouco a sua tese de doutorado, né, eu estou no mestrado, as meninas, a Malu e a Bia, elas são da graduação em arquitetura, então nós somos um time onde temos pessoas assim que estão para entrar no mestrado, estão para entrar no doutorado, ou passaram por essa fase, ou estão nessa fase, né? Então isso torna o debate muito rico, né? E formar redes, ele tem essa intenção, né? Pensar em redes implica pensar em diversidade. E pensar em diversidade é pensar em democracia também, e é pensar em acessibilidade, é pensar em tornar o conteúdo acessível, né, a pesquisa acessível. Então, o Observatório, nós temos atuados em várias frentes, né, como somos uma entidade que está aí há algum tempo, a gente acaba tendo uma quantidade interessante de pesquisadores, né. Então, hoje a gente está ali na casa dos 20 e pouquinhos, né? Sempre entrando uma pessoa ou outra a mais, né? Então, a gente não tem um rigor com os limites. A gente não conhece muito a palavra limites. E nesse sentido que a gente tem feito, né? A gente tem trabalhado com ensino, então, principalmente o professor Fila, né? Com as disciplinas que a gente tem encaminhado, mas também projetos de extensão, projetos de pesquisa, além de exposições. Então, eu já aproveito para fazer o convite que a partir de amanhã, né, dia 14, a gente começa uma exposição online, então, pela via remota, se utilizando desse novo formato, o Observatório do Espaço Público em seu novo site, né, que a partir de amanhã o pessoal já pode conferir em www.observatoriodoespaçopublico.com, onde nós estaremos presentes com as nossas ações, sempre divulgadas, sempre tornadas público, né, e também através desse projeto maravilhoso, né, que a gente está desenvolvendo, que é o Floorscape, que é um projeto onde nós temos estudado o piso, né, então estudar planejamento urbano, estudar paisagem, estudar os espaços públicos, muitas vezes implica em estudar o piso, olhar para baixo, né, então o nosso projeto vem nesse sentido. E é o que nós temos feito, infelizmente, nesse período, né, conturbado que tem sido a quarentena, né, ou período devido ao coronavírus. Então, a gente tem aproveitado desse momento, pelo menos, para desenvolver alguns outros tipos de ação. Então, até a Malu vai comentar um pouquinho depois sobre a questão do que temos feito nas redes sociais, mas a nossa intenção, basicamente, é tornar cada vez mais o conhecimento acessível. Então, a gente tem, ao máximo, tentado fazer com que o nosso conhecimento chegue às mais diferentes pessoas e formar essas redes, né? Ajudar nessa criação, né? Nessa capilaridade da ciência, que a gente vê como necessário. Então, conversar com pessoas de Goiás, conversar com pessoas do país inteiro, não é só bom, não é só rico, não é só diverso, é necessário, né? Então, a gente agradece o espaço, não vou me estender muito, senão a gente fica falando um monte, mas o Observatório agradece por estar aqui, convida também, né, os nossos espectadores e a todos e todas que possam seguir os nossos trabalhos nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Mendeley, site agora, no YouTube. Então, a gente tem tentado ao máximo produzir conhecimento, produzir ciência e fazer isso ao máximo estudando espaço público, estudando planejamento urbano, estudando aspectos geográficos. Então, a gente tem essa atuação. Então, agradeço novamente e a Bianca vai nos contar um pouquinho sobre a pesquisa que ela tem desenvolvido, que ela desenvolveu principalmente na tese dela, com a questão dos cegos, né, Bianca? Bom dia.
Primeiro eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar as nossas experiências de pesquisa, que é sempre uma oportunidade muito enriquecedora. Bom, eu concluí o meu doutorado em Geografia no mês de junho. Inclusive, o link está lá disponível no nosso YouTube, do Observatório do Espaço Público, quem quiser assistir na íntegra, sob a orientação do professor Alessandro Fila, que é coordenador do nosso laboratório, e também é coordenador do grupo de pesquisa Espacialidades da Cultura, né? Ele orienta na geografia também. A minha pesquisa é intitulada Percepção das Pessoas Cegas na Construção do Lugar, Experiência do Caminhar pelo Espaço Público. E apesar de eu trabalhar com esse tema da pessoa cega, do espaço público, o foco do meu trabalho não é a questão da acessibilidade. O que eu busquei, na verdade, foi uma contribuição epistemológica para pensar a geografia humanista cultural. E quando eu falo do conceito geográfico de lugar, eu falo que ele pode ser considerado a partir de todos os sentidos, e não somente a partir do sentido da visão. Então, agora eu vou fazer algumas considerações teóricas sobre o meu trabalho, uma breve consideração, e depois eu vou mostrar a parte prática da pesquisa empírica que eu fiz. Então, para trabalhar o conceito de lugar, eu me embasei no geógrafo Yves Foutuan. Ele desenvolveu o conceito de topofilia, que na verdade ele não criou, ele buscou do filósofo Gaston Bachelard. E o conceito de topofilia é o elo afetivo que as pessoas desenvolvem por uma determinada porção do espaço. Então, eu trago algumas questões para discutir o meu trabalho. Primeiro, eu mostro que o conceito de lugar se aproxima muito do conceito de paisagem, porque a paisagem, quando ela é discutida a partir da geografia humanista cultural, ela considera o ambiente não como algo exterior às pessoas, não como aquilo que já é dado, que está ali para ser apreciado, mas ela considera as paisagens a partir das subjetividades das pessoas. Então, a paisagem ela é construída a partir da percepção humana. E para perceber a paisagem, eu uso todos os sentidos, a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar. E aí, por isso que eu busquei compreender a percepção das pessoas cegas, porque na nossa cultura existe uma hegemonia do sentido visual, né? Então, eu queria compreender a paisagem a partir dos outros sentidos. E aí, dentro do conceito de paisagem, existem alguns termos, como soundscapes, smellscapes, para poder focar, para poder enfatizar a percepção das paisagens a partir de algum sentido específico. Aí, o segundo ponto que eu discuto é a questão das paisagens cotidianas, porque a questão do cotidiano, como ele pode parecer tão corriqueiro, tão banal, né? No senso comum, quando a gente remete a palavra de paisagem, a gente pensa logo na natureza, em árvores, em rios, matas, mares, e a gente não costuma enxergar as ruas das cidades como paisagens. E aí a gente passa por lugares todos os dias e acaba não reparando em alguns detalhes da cidade, e a gente só passa a reparar em detalhes quando alguém chama a atenção para isso. Aí o terceiro ponto é que, nesse sentido, a gente pode trocar paisagens. Então, quando uma pessoa chama a atenção para algum detalhe da cidade, a partir daquele momento, todas as vezes que a gente passa pelo mesmo local, a gente repara naquele detalhe. Pode ser um determinado som, pode ser um cheiro, pode ser até uma pequena flor que nasce no meio de algum piso, e aí alguém chama a atenção, a gente passa a reparar naquilo. E aí, nesse sentido, a nossa paisagem interior é enriquecida com outras paisagens que são compartilhadas por pessoas.
E aí, nesse sentido, as paisagens se pluralizam, elas ganham mais sons, mais texturas, mais sabores. E aí, outra questão é que a paisagem, ela não é só aquilo que é percebida, que está no espaço, mas ela também é composta pela lembrança e pela imaginação. Porque, às vezes, a gente passa por locais e a gente acaba lembrando de coisas que existiam lá e que, às vezes, deixaram de existir, mas elas continuam compondo as nossas paisagens das lembranças. Às vezes são lembranças de infância, às vezes são lembranças de até um período recente. E aí a paisagem a gente também pode criar a partir dos nossos imaginários. Isso é uma questão bem interessante que eu vou dar um exemplo da pesquisa prática que eu fiz. Aí o quarto ponto que eu quero colocar é que a paisagem ela não precisa ser pensada a partir de uma forma estática, a partir de uma pessoa sentada no local, admirando aquele cenário que envolve, observando ao longe a paisagem. A paisagem ela também pode ser pensada a partir de movimentos, ou seja, a partir de trajetos. Então, à medida que a gente caminha pelas cidades, a paisagem vai se transformando, vai mudando. E aí, a cada passo que a gente dá, a paisagem se transforma, mas só que ela não perde a sua continuidade. É como se ela fosse uma composição musical, como se fosse uma trilha sonora que a gente vai caminhando e vai observando as paisagens. Então, para compreender o sentido de lugar e a paisagem das pessoas cegas, eu usei uma metodologia chamada passeio acompanhado. Aí essa metodologia é embasada no livro do Kevin Lynch, A Imagem da Cidade, mas só que não me apoiei totalmente nessa metodologia, né? Eu só me embasei para poder adaptar, que na verdade ele não trabalha com pessoas cegas. Então, na minha pesquisa participaram 5 pessoas, e a primeira etapa dessa metodologia foi pedir para cada participante se lembrar de um trajeto cotidiano que costuma fazer pelos espaços públicos e narrar esse trajeto. Imaginar que está caminhando e falar tudo o que se lembra desse trajeto. E aí, numa segunda etapa, eu acompanhei essas pessoas cegas pelas cidades e pedi para que elas fossem me relatando tudo o que elas percebiam nesses espaços públicos. E esse trajeto eu fiz várias vezes durante a minha pesquisa. Né? Aí, né, eu ia gravando essas conversas, depois eu transcrevi e eu transformei em crônicas esses relatos, para relatar de uma forma mais literária, assim, e não de uma forma muito técnica. Aí eu desenhei vários mapas da cidade, desenhei à mão, e eu tirei fotografia daqueles pontos que foram apontados pelos participantes da pesquisa. Então, agora eu vou compartilhar aqui a minha tela para poder mostrar para vocês um dos mapas que eu fiz durante essa pesquisa. Aí vocês me falem se está aparecendo aí para vocês, porque aqui, quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver mais. Já está aparecendo aí o mapa? Sim, Bianca. Uhum. Bom, então esse mapa é do centro da cidade de Curitiba. Nós partimos da Praça Carlos Gomes, que está aqui no canto inferior direito, e aí nós chegamos num ponto aqui que a pessoa que estava participando da minha pesquisa, ela estava fazendo estágio numa escola e eu acompanhei nesse trajeto até chegar nesse estágio. E aí, em um determinado ponto, tem uma bifurcação desse trajeto em que a pessoa poderia escolher se queria ir
pela parte de cima, pela parte de baixo da rua, então nós fizemos os 2 trajetos, né, em dias diferentes. Então, eu vou passando aqui. Começando pela Praça Carlos Gomes, ela desembarcava em uma estação turbo, que é famosa em Curitiba, né, essas estações em formato de cilindro, assim. Então, uma das referências que ela usa para encontrar essas estações são essas catracas, que sempre tem gente passando, então ela se baseava pelo som das catracas girando. Aí, nessa praça, existe um chafariz, e aí eu podia ouvir os sons da água do chafariz, e ela gostava muito desses sons. Depois a gente passava por uma banquinha de jornal, onde ela sempre gostava de passar lá para comprar bala de café. E aí ela conhecia a pessoa que trabalhava lá, sempre cumprimentava, né? Dava bom dia, comprava a bala de café que ela gostava, e aí a gente seguia o trabalho. E aí nessa praça tem essas palmeiras, que caem esses coquinhos. E no chão, ela sentia sempre a textura dos coquinhos quando ela pisava em cima e ia caminhando pela praça. Aí a gente subia a rua Marechal Floriano Peixoto, e nesse ponto a gente passava por uma pastelaria. Aí sempre ela sentia cheiro de pastel, assim, que delícia esse cheiro, e sempre tinha vontade de comer o pastel, passando frente, sentindo o cheiro. Aí a gente passava por uma calçada que tinha 2 texturas diferentes, e ela tem também 2 inclinações diferentes, aí ela sempre percebia essa diferença da calçada. Aí em alguns pontos do piso petit pavé tinha areia, e aí quando ela pisava sobre essa areia, ela comentava que sentia o piso um pouco mais escorregadio, porque não tinha muito atrito entre o solado e a calçada. E aí a gente passava em frente a uma farmácia do SUS, que fornecia remédio gratuito, e aí sempre tinha uma fila muito grande de pessoas ali na frente, e aí ela sempre passava por essas pessoas e tinha que pedir licença, porque formava uma fila na calçada pelo lado de fora, principalmente na parte da manhã. Aí, quando a gente passava em frente a farmácias, ela disse que sempre sentia o cheiro de perfumes que tem nas farmácias. Aqui é uma questão bem interessante, é uma rua muito larga, chamada Rua Marechal Deodoro, e aí ela contou uma história do passado, que uma vez ela estava atravessando essa rua, e junto com um amigo, e aí ela pediu para que as pessoas ajudassem eles a atravessarem a rua. Aí uma pessoa ofereceu ajuda de um lado, outra pessoa ofereceu ajuda de outro. E quando eles viram, ao mesmo tempo que as pessoas estavam ajudando, eles deixaram eles no meio da rua, sozinhos. E aí eles tiveram que terminar de atravessar a rua sozinhos e sentiram medo disso. Então, toda vez que ela passa por lá, ela se lembra dessa história, e ela sempre imagina que está atravessando um imenso mar. A rua se chama Marechal Deodoro, né? E ela sai, e aí ela imagina que está atravessando um mar, porque a rua é muito grande. Aí a gente passava por essa alternativa de trajeto na rua 15 de novembro, e aqui vocês podem notar que tem um piso tátil, e nesse piso ele dá direto para Paris. Se a gente for andando, a pessoa cega, se ela não fizer contorno pelo lado, ela cai dentro do chafariz. Então, já aconteceram vários relatos de pessoas cegas que caíram nesse chafariz, porque vão andando reto, não percebem aquele piso alerta, continuam andando reto e não tem nenhuma barreira ali de proteção. Aí depois a gente passa por um sinal que emite um sinal sonoro, e aí ele fica mais rápido na hora que é para atravessar, para a pessoa cega saber o momento de atravessar a rua. Depois a gente passa
por um local que sempre tem apresentações de Natal, que é super famoso, chama Palácio Avenida. Aí nesse local sempre abrem as janelas e as crianças ficam cantando músicas de Natal nessas janelas. Aí também tem o bondinho da Rua 15 de Novembro, que é um antigo bondinho que colocaram lá. Não era o bondinho que funcionava na cidade, né? Era como um atrativo turístico e hoje em dia tem vários livros lá, é como se fosse uma biblioteca que a pessoa escolhe o livro e depois vai lá e devolve. Tem um funcionário trabalhando ali. Aí a gente passa pelo Café Avenida, que também é conhecido como Boca Maldita. É um local onde os políticos iam lá para fazer fofoca, e esse local também é turístico, é famoso, e a pessoa que estava acompanhando sempre apontava esse local. Aí vamos também pela Praça Olho, que também tem um outro chafariz, que ela se guiava pelo som das águas desse chafariz, para saber o momento de virar à direita, para seguir o trajeto. Nós passamos por um banheiro público, que também tem uma catraca. Aí ela notou esse som da catraca, quando nós passamos do lado. Aí, continuando o trajeto, a gente passava por um estacionamento. Então, quando a gente vai conversando frente a esse estacionamento, o eco que produz a fala é diferente de um ambiente fechado. Então, ela percebeu que ali era um espaço aberto, um espaço fechado. Aí, aqui, quando a gente sempre ia atravessar essa rua, é uma rua muito perigosa de atravessar, porque não tem espaço para o pedestre atravessar. Sempre os carros que passam ali, eles viram à direita, e aí, quando fecham para os carros virarem à direita, o carro que está na mesma rua, ele continua indo reto. Então, a gente sempre tinha que atravessar dando uma linha assim, entre um sinal e outro. Não tinha um sinal específico para o pedestre atravessar. Aí, a gente atravessa essa rua e tem um chafariz, que é também colado na parede, ali bem na esquina. E esse chafariz ele faz uma homenagem a dois cantores de Curitiba, chamados Nhô Belarmino e Nhá Gabriela. E são artistas que a pessoa que eu estava acompanhando conhecia bem, e ela sempre gostava de passar por esse país e lembrar desses cantores. Aí depois, subindo a rua, a gente passava por uma loja chamada Oficina do Tênis, e ela sempre se lembra dessa loja porque ela costuma ouvir muito rádio, e aí sempre tinha propaganda nesse rádio falando sobre a loja. Ela não sabia onde ficava, e quando a gente passou em frente, que eu falei, ela falou, então é aqui. Aí ela se lembrava sempre desse rádio. E aqui nessa calçada também existe uma escadaria, bem rente à calçada, que ela conseguia perceber essa escadaria. E aí, um pouco antes de chegar no Campo, a gente passava em frente o Teatro Espírita, e aí os filhos dela estudaram nessa escola que fica aqui perto. E sempre que tinha eventos nessa escola, como Dia das Mães, encerramento de final de ano, sempre acontecia aqui nesse Teatro Espírita, então ela sempre passava em frente e se lembrava desses tempos que ela ficava nesse lugar. Aí, voltando aqui para essa bifurcação do trajeto, se a gente não virasse aqui na Rua 15 de Novembro, continuasse subindo a rua, existe uma galeria ali que tem um monte de ar-condicionado. Então, quando a gente passava embaixo dessa galeria, ela sempre sentia os pingos de água desse ar-condicionado e pensava, será que está chovendo? Aí eu falava, não, é do ar-condicionado aqui da galeria. Aí, quando a gente passava em frente ao Banco do Brasil,
ela sempre dizia que sentia cheiro de dinheiro quando a gente passava ali em frente. Aquele cheiro de dinheiro novo, quando a gente acaba de sacar do caixa. E aí a gente passava por uma parada de ônibus, que também sempre tinha uma fila muito grande de pessoas, e quando estava cheio ali, tinha que pedir licença para passar, porque as pessoas ficavam aguardando na calçada. E a gente passava em frente também a esse estabelecimento, que hoje em dia é a Uni Andrade, mas só que antigamente funcionava uma escola que ela estudou durante o ensino médio. Então, ela sempre passava ali, lembrava dessa escola, desse tempo que ela estudava no ensino médio, e falava das recordações que ela tinha desse período. Aí a gente passou também em frente à Biblioteca Pública Municipal. Ela sempre ia lá estudar, sempre ia buscar livros em braille, porque nessa biblioteca tem uma seção braille. E aí, a gente subindo essa rua, a gente passava por esse local que era como se fosse uma ilha, não era uma quadra regular, retangular, né? E aí a gente tinha que atravessar 2 vezes esse local para poder seguir o trajeto, né? E aí ela sempre dizia que esse local era um pouco confuso, que ela não entendia por que tinha que atravessar a rua 2 vezes. Então, aqui eu mostro uma foto desse local que a gente atravessava, primeiro nessa faixa de pedestre, e depois atravessava de novo ali onde aparece um carro laranja. Então, isso foi, por exemplo, agora eu vou deixar aqui de compartilhar minha tela. Isso eu mostro um exemplo de como a gente pode perceber as paisagens a partir de outros sentidos, a partir da memória, a partir da imaginação. E a partir do momento que eu fiz essa pesquisa, eu passava por essas ruas depois, né? E aí eu começava a me lembrar de todas as questões que ela tinha me chamado a atenção durante esse trajeto. É isso. Então, a Bianca apresentou agora um pouquinho sobre a pesquisa dela, né? Que pesquisa linda. E dentro do observatório a gente tem desenvolvido pesquisas assim, de cada um numa área, né? E como isso vai tornando o nosso debate rico, né? Então, aqui a gente falou, por exemplo, paisagem, né? A maior parte do pessoal que pesquisa dentro da área da paisagem. E a gente falou sobre, né, a questão da memória, da imaginação, o cheiro, quando isso é maravilhoso, né? Agora, a Malu vai falar um pouquinho sobre, então, eu dei uma mencionada brevemente sobre o observatório, né, sobre a nossa atuação, e agora a Malu vai falar um pouquinho sobre o que tem sido o observatório nos últimos tempos, né, o que a gente tem feito, principalmente na questão da comunicação do observatório. Então, bom dia, gente. Eu também estou super feliz de estar aqui hoje conversando com vocês. O observatório é uma coisa muito importante para mim, assim, principalmente nos últimos tempos. É algo que eu tenho me dedicado, assim, a trabalhar nele, assim, e no que foi proposto pelo professor Fila, né? E eu acho que atualmente nós estamos com uma equipe que está cada vez mais afinada, assim, nos nossos objetivos. Então eu queria falar um pouco para vocês sobre como tem sido esse processo de relações entre a nossa equipe, assim, e como a gente tem trabalhado nas redes sociais. Bom, nos últimos meses aí, que foram meio estranhos, né, para todo mundo, a gente intensificou um pouco as reuniões do observatório. Então, a gente retomou diversos projetos que estavam um pouco parados, assim, no ano passado, que foi um pouco conturbado. E aí, a primeira coisa que a gente se propôs a fazer, assim, foi colocar o observatório nas redes sociais e repaginar tudo.
Então, a gente tinha ali alguns elementos que já existiam, por exemplo, a gente tinha uma logomarca, a gente já tinha, assim, um site com algumas informações sobre o que era o observatório e tudo mais, mas isso não estava, assim, tão consolidado. Então, a nossa ideia inicial era fazer com que tudo isso ficasse bem definido, assim, para que a gente pudesse começar a expor os projetos do observatório para o mundo, assim, digamos. A ideia do professor Fila com a criação do laboratório sempre foi criar, assim, essa rede de contatos com outras instituições que também trabalhem com o espaço público, né, e até contatos para formar uma rede latino-americana, assim, de informação e pesquisa em relação à paisagem no espaço público. Então, nesse quesito, assim, as redes sociais têm um papel muito importante, né, atualmente. E não só no contexto que a gente tem vivido de pandemia e tudo mais, mas no mundo atual que é cada vez mais conectado, assim, por redes sociais. Então, a gente achou que esse trabalho seria muito importante para fazer realmente essa democratização do conhecimento e para mostrar, assim, para outras pessoas o que a gente estava produzindo ali na universidade pública, como estudante de graduação, como mestrandos, como doutorandos, como pesquisadores. Então, a estratégia que a gente adotou foi, primeiro, fortalecer e criar, né, a nossa identidade visual. Então, a gente trabalhou diversas coisas, assim, partindo da logo que a gente tinha e dos objetivos que a gente queria, e aí a gente foi adequando os nossos projetos que estavam em curso, assim, para que eles se encaixassem nessa nossa nova identidade visual. Então, a gente ajustou cores, fontes, esses elementos visuais que iam marcar tudo que fosse do observatório, para que a gente criasse mesmo essa identidade, né? Para que quando as pessoas vissem alguma coisa, elas já relacionassem aquilo ao observatório. Então, as cores mesmo, os temas, né? Então, primeiro a gente fez essa afinação. E aí, o segundo ponto importante, antes de trabalhar de fato nas redes sociais, foi que a gente teve uma organização interna muito pontual, assim. Então, a gente começou a criar comissões, pequenas comissões, para que cada grupo de pessoas cuidasse de uma coisa. Isso eu acho que foi uma das coisas mais importantes, porque fez com que todo mundo conseguisse trabalhar um pouquinho e que isso formasse uma coisa conjunta, que é o que a gente tem hoje no observatório, né? Porque é o que a gente tem mostrado, que a gente tem feito vídeos no YouTube, a gente tem produzido conteúdos no Instagram, no Facebook. Então, tudo isso, na verdade, só acontece porque a gente está ali se ajudando. É um trabalho de formiguinhas e cada um tem o seu papel muito importante ali dentro. Uma das comissões que a gente criou foi justamente a que atualmente eu sou responsável, que é a comissão que trabalha mais com a IDV, assim, a identidade visual. Então, para os nossos projetos externos, assim, para criar artes para esses projetos, né, para que eles sejam publicados. E aí a gente tem uma comissão que cuida de cada rede social. Então, tem uma que cuida do Facebook, tem uma que cuida do Instagram, tem uma que cuida do YouTube, para que esse trabalho fique dividido, assim, para que ninguém se sobrecarregue e também para que a gente possa ter mais diversidade de ideias também em relação ao pessoal do observatório. E aí, chegamos então no ponto que a gente começou a de fato, colocar as coisas nas mídias sociais, né? Postar coisas. E aí a gente percebeu o quão importante isso era para criar essas redes, assim, que são tão parte do objetivo do observatório. E as pessoas tiveram uma reação muito legal. Então, já teve gente mandando mensagem para a gente, falando que queria participar do observatório, como podia fazer para fazer pesquisa com a gente, e tudo mais. E aí a gente teve o contato de vocês também, que foi uma coisa muito legal, assim. E tudo isso que veio justamente dessa nossa atividade nas redes sociais. Isso é uma coisa importantíssima atualmente, porque os nossos projetos, eles estão tendo que ser desenvolvidos, né, virtualmente.
Então, por exemplo, a exposição que o Mário comentou, que vai ao ar amanhã no nosso site, ela inicialmente era um projeto físico, né, pessoal, era para a gente sair em grupo, fazer visitas de campo, né, saídas de campo e tudo mais, e aí a gente teve que se adaptar ao período atual e fazer de forma diferente. Então, a exposição vai ser virtual, e aí as mídias estão ajudando a gente a divulgar esse trabalho para que ele seja acessado mesmo por mais pessoas que tenham interesse no assunto do espaço público e da paisagem, né? Para que essas pessoas cheguem até as nossas pesquisas. Aí também temos outros projetos que estão por vir, mas um dos projetos que já está ocorrendo também é o Projetos em 120 Segundos, que a ideia dele é justamente essa democratização das pesquisas que o pessoal do Observatório tem desenvolvido. O primeiro que a gente lançou foi o da Bianca, justamente. Então, ela fez um vídeo de 2 minutos apresentando a pesquisa dela, e isso é muito legal, porque é algo que, quando é compartilhado, faz com que as pessoas leigas, digamos assim, que não têm envolvimento direto, talvez, com o meio acadêmico, da geografia, da arquitetura, do urbanismo, da paisagem, com que essas pessoas tenham interesse e se sintam incluídas também, podendo entender uma tese de doutorado sem que ela tenha linguagens técnicas super exclusivas, assim, do meio acadêmico. Então, esse é um dos projetos, assim, que eu acho que tem mais importância na questão da acessibilidade atualmente do observatório, porque é justamente uma das nossas intenções, né? Espalhar esse conhecimento de forma mais democrática possível. Eu acho que era mais ou menos isso, assim, que eu queria apresentar para vocês, só reforçando que quem quiser conhecer um pouco melhor, então, nossos projetos, nós estamos presentes lá no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Mendeley e no YouTube. E também, a partir de amanhã, teremos nosso site novo com várias novidades aí, nossa exposição. Então, eu queria convidar vocês a dar uma olhadinha e acompanhar a gente aí para ver o que está por vir. Aí, agora eu passo a palavra para a Bia, minha colega, de faculdade de observatório também, para ela explicar um pouco melhor como é essa relação da acessibilidade nas nossas mídias. Obrigada, gente. Oi, bom dia. Primeiro, eu quero agradecer também por essa oportunidade, né, da gente estar aqui expondo tanto o observatório como os trabalhos e as pesquisas que está sendo desenvolvido pelo grupo. E em relação, pegando já esse gancho com o que a Malu comentou das nossas redes sociais, e relacionando também com a questão da acessibilidade, quando a gente começou, então, a pensar nessa questão da democratização do conhecimento e acesso a todos, a gente se deparou com a hashtag Pra Cego Ver, que foi uma hashtag que a gente viu que muitas empresas, tanto privadas como instituições governamentais, usavam esse mecanismo, fazendo com que as imagens que eram postadas nas redes sociais fossem descritas para as pessoas cegas conseguirem saber aquilo que está sendo divulgado, né? E essa hashtag, ela foi criada pela Patrícia Silva de Jesus, que ela também é conhecida popularmente como Patrícia Braille. Ela é coordenadora da Educação Especial no estado da Bahia e também ela é especialista na acessibilidade dos deficientes visuais. Então, ela criou esse projeto, que é essa hashtag, visando com que essa descrição das imagens, fazendo com que todos conseguissem ter acesso àquilo que estava sendo divulgado e postado nas redes sociais, e também de uma maneira com que essas pessoas fossem mais visíveis e também conscientizassem a sociedade sobre essa inclusão de todos. Bom, normalmente as pessoas que precisam desse mecanismo, elas têm programas de leitura das telas, daquilo que está sendo postado, por exemplo, no Facebook e tal, mas para isso, os programas, eles transformam tudo aquilo que está escrito em som, mas para isso, então, precisa ter essa descrição das imagens, e por isso, essa audiodescrição, utilizando essa hashtag Pra Cego Ver, ela não ajuda somente as pessoas que são cegas,
mas também pessoas com dislexia, deficiência intelectual e déficit de atenção. Então, um mecanismo que democratiza e também inclui todos nas redes sociais e nas postagens. E essa ferramenta, ela é bem fácil de utilizar, né? Porque a gente só precisa colocar assim, hashtag para cego ver e descrever. Mas, igual estava em todas os trabalhos que a Patrícia mesmo postou e tal, existem alguns detalhes que a gente precisa estar atento para que essa descrição seja feita da maneira mais eficiente, né? Então, logo em seguida que a gente coloca essa hashtag, a gente precisa falar qual é o tipo da imagem que está sendo divulgada. Então, se é uma fotografia, uma ilustração e tal. E também a gente sempre precisa fazer a descrição da esquerda para a direita e de cima para baixo, e sempre colocar todas as cores que estão sendo utilizadas e tal, e sempre colocar de uma sequência lógica, e a gente precisa se atentar a nunca evitar colocar adjetivos nas imagens, nas descrições, porque isso será um papel que a pessoa que estiver escutando aquela descrição vai tirar por conta própria. Então, por isso que a gente tem que sempre ter essa sensibilidade em fazer a descrição da melhor maneira possível e de uma maneira bem objetiva, para que seja fácil o entendimento. E pensando, essa hashtag foi um mecanismo que a gente utilizou principalmente em nossas redes sociais e no Facebook. Mas em outras plataformas, a gente também está pensando e pensou em fazer com que esse acesso fosse bem eficiente, como nos vídeos no YouTube, como o vídeo que a Malu até comentou, que são esses projetos em 120 segundos, que os vídeos a gente começou a colocar legendas em 3 linguagens diferentes, tanto em português, inglês e espanhol, fazendo com que esse conteúdo produzido pelo Observatório fosse tanto inclusivo, facilitando essa acessibilidade, mas também pensando na internacionalização das nossas pesquisas e divulgação, então, de todo o conhecimento e todo o conteúdo produzido, né, pelo grupo e tal. Bom, agora a gente ainda está no início dessa caminhada, né, porque a gente se fortaleceu principalmente nessa pandemia e tal, e por isso que a gente está sempre pesquisando e tentando buscar novas estratégias de inclusão, para que todos tenham acesso aos conteúdos que a gente está produzindo, e também isso fica até uma sugestão, né, se vocês tiverem alguma sugestão de algum possível outras ferramentas, outros mecanismos para a gente divulgar, que facilitem e que sejam possíveis para que o conteúdo seja cada vez mais disseminado e inclusivo para todos. Bom, eu acho que é mais ou menos isso, então, se vocês quiserem até ver as legendas, então, também que a gente já colocou nos vídeos no YouTube, está no nosso canal, e também essa hashtag também, se vocês quiserem dar uma olhada como a gente faz, também elas estão normalmente nas nossas postagens do Facebook, então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é uma oportunidade, então, e obrigada. Camila? Eu queria agradecer a todos por esse relato incrível, acho que a gente aprendeu muito aqui, e aí eu queria perguntar para o Mário se a gente tem alguma pergunta, se alguém quer perguntar alguma coisa. No Facebook agora, nós temos uma pergunta que vai no sentido dessa questão da acessibilidade, né? Então, a Cristina perguntou, então, usar imagens com textos, né, acaba excluindo. Então, o uso das imagens com textos, né? E as ferramentas conseguem ler os textos que estão em imagens. Então, a pergunta foi mais nesse sentido mais técnico. Uhum. Vocês querem... Quer que eu responda? Eu posso? Igual. Bom, normalmente, então, eu acredito que, independentemente do que está na imagem, então, se tiverem textos e tal, isso vai ser descrito na hashtag. Então, normalmente, por exemplo, se tiver um título em destaque na imagem,
esse título ele vai aparecer na descrição, e por isso que a pessoa, quando utilizar o programa de leitura da tela, o próprio programa vai, como vai estar no texto, ele vai transformar aquilo em som, então vai ser descrito e a pessoa vai conseguir, de qualquer maneira, saber aquilo que está sendo divulgado. E bom, eu acho que é mais ou menos isso. Então, não importa se a imagem se ela tenha texto ou se ela só for uma imagem, porque se a descrição ela for objetiva e ela falar assim de uma maneira lógica tudo aquilo que está sendo representado na imagem, ela não importa qual é o tipo que ela esteja divulgando, né? Desculpe-me. Eu queria perguntar para vocês se a movimentação do site, porque assim, como vocês têm, vocês são atuantes em diferentes mídias, né? Queria saber se isso amplificou a movimentação nessas mídias que vocês têm contato. Quais são as perspectivas, né? E se isso também, o que vocês pensam em criar, assim, até na difusão do observatório como um todo na América Latina, né? Falando agora de expandir o conhecimento, difundir ainda mais esse conhecimento, ou com outras universidades brasileiras. Bom, Mário, você quer fazer uma colocação? Pode falar e eu complemento, então, que daí eu vou mexer com a parte de eventos. Beleza. Não, então, o comentário que eu gostaria de fazer relacionado a isso é que um dos projetos que tem esse maior foco na internacionalização do observatório, digamos assim, é o projeto dos boletins, que ele existe, assim, é um projeto de pesquisa, então, onde alguns dos pesquisadores do observatório, eles acompanham grandes mídias de 8 diferentes cidades da América Latina, né, 2 no Brasil e outras 6 em outros países latino-americanos, e aí eles fazem uma análise das notícias relacionadas ao espaço público e também escolhem uma notícia de destaque daquele período, né, onde as notícias foram coletadas, para colocar no nosso boletim. E aí o boletim é divulgado, né, aquela edição com essas informações. Então, tem a análise, tem a notícia de destaque e também tem diversos links que levam a pessoa que está lendo, né, o boletim, para as notícias originais. Então, ela pode ver com mais detalhes se ela, né, se interessou por algum tema ali. Então, esse é um dos nossos projetos futuros, que tem relação, assim, com essa internacionalização. E aí, eu acho que agora o Mário pode complementar e falar um pouquinho mais para a gente. Como a Malu falou, a gente tem, então, nessa questão de expansão, né, o que está por vir, né, nos próximos meses, nas nossas perspectivas. Então, a gente tem uma perspectiva na área científica, como a Malu comentou, inclusive algumas pesquisas nossas estão paradas por conta da quarentena, né, incluindo extensões. Então, a gente imagina que com o final, né, da quarentena, a gente vai ter a possibilidade de retomada dessas pesquisas e dessas extensões. Para as redes, né, a gente teve, sim, um bom resultado. Então, claro, falar em números é um pouco complicado, né, ainda mais que está começando, mas quando a gente, por exemplo, no caso do Facebook, nós tínhamos, por exemplo, 200 e pouquinhas curtidas e em poucas semanas batemos 1.000, assim. Então, porque o conteúdo ele foi sendo divulgado, foi sendo produzido e as estratégias foram sendo utilizadas. Então, a gente teve um trabalho muito grande de entender como as redes funcionam e como nós podemos usar as redes, ou esse mecanismo de difusão de conhecimento, né, para divulgar, de fato, ciência, né, e tudo mais. Então, a gente pretende crescer cada vez mais nas redes, né, não como uma forma vazia ou superficial de estar nas redes por estar, né, não é essa a intenção. A intenção é que cresçamos cada vez mais na rede, conhecendo cada vez mais as potencialidades e estratégias que essas redes permitem, para que o conhecimento possa cada vez mais chegar, né, em várias partes do mundo. Então, nesse sentido, outra frente que a gente tem atuado é na questão de eventos. Então, a intenção é que o observatório, cada vez mais, tenha uma atuação presente na área de eventos, como, por exemplo,
aulas abertas, rodas de conversa, inclusive nesse formato que a gente está aqui, mas também na via remota, na via presencial, desculpa. Então, a gente também tem essa questão das exposições. Então, a ideia é aí mesmo, atuar mesmo de uma maneira muito descentralizada no sentido de estratégias, né, por diversas frentes. Então, a gente tem algumas coisas já programadas para o período emergencial, digamos assim, né, esse período remoto. Então, a gente já está com algumas ideias, incluindo outros pesquisadores, por conta dessa intenção de troca de conhecimento, de formação de rede, né, de pensamento coletivo. A gente pretende continuar conversando com outros pesquisadores também, e também se valendo de alguns projetos, como a Malu comentou, né, e eu comentei anteriormente também, mas também projetos, assim, como conteúdo material. Então, a gente tem intenções, né, a gente já teve essa produção, mas pretende retomar, de livros, né, os boletins. Então, tem muito material físico que a gente tem produzido, né, principalmente agora na questão do YouTube, na questão audiovisual. Então, se vocês acessarem o nosso canal no YouTube, hoje, por exemplo, a gente tem poucos programas que a gente chama, né, que seriam os temas de vídeo e formatos de vídeo. Só que a intenção é que isso seja ampliado, principalmente focando nesses aspectos que a gente comentou. Então, seria basicamente isso, Camila. Nossa, muito legal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Queria formular aí umas 3 questões. Estão me ouvindo bem? Não? Pode perguntar, Karina. Cortou um pouquinho. Pode. Tá meio difícil aqui, que eu estou compartilhando a internet aqui. Coisas do trabalho remoto. Mas queria formular 3 questões. A primeira delas, né? Primeiro, parabenizar, né, e agradecer pela essa oportunidade de conhecer a equipe do Observatório Espaço Público, né? Falar assim que sempre me emociona e sempre me faz ter uma viagem, ver os estudantes da graduação, né, e as meninas, a Malu, a Bia, né, com essa desenvoltura. Quando eu me pego anos atrás, eu fico assim, meu Deus, como esses jovens, eles são capazes de falar tão bem, serem tão desenvoltos, né, realmente uma gracinha, assim. Eu fiquei encantada em conhecê-las, né. Então, em primeiro lugar, dizer isso. Mário, também muito obrigada. Bianca, que trabalho lindo. Queria depois, assim, a primeira questão, para depois a gente poder discutir, recuperar, o Mário, a Malu, a Bia, né, falarem um pouco mais dessa exposição que vai estrear amanhã, né. Na fala da Malu, deu para perceber que vocês tinham uma abordagem inicial que era um pouco mais imersiva na cidade, e aí eu queria entender um pouquinho mais como vocês tinham pensado, né, essa dinâmica, porque agora a gente vai vivenciar esse momento de ensino virtual da paisagem, né, em modo remoto, e talvez essa experiência ela possa também nos elucidar, né? Qual é a proposta? É um tour virtual? O que vocês estão pensando para essa exposição de amanhã, nessa transição de uma abordagem que era mais imersiva para uma abordagem que vai mais para o universo informacional? Então, essa seria uma primeira questão. A segunda questão, queria recuperar alguns pontos ali do trabalho lindo da Bianca, e poder aproveitar a presença dela aqui para a gente poder colocar em debate algumas questões. A primeira delas, Bianca, né, naqueles momentos de tomada de decisão da pessoa com deficiência, né, em função de seguir um caminho ou outro nas bifurcações, né, o que você percebeu, para além dessas dinâmicas que são, né, do espaço que ele compra bala, né, que são questões do cotidiano deles. Em algum momento você percebeu nessas tomadas de decisão aspectos de boa forma urbana que, de repente, a pessoa cega identifica no espaço, de algum modo? Em outras palavras, a tomada de decisão dele para um trajeto ou outro seria parecida com a tomada de decisão que Bianca faria observando esse espaço? Uma questão que me veio. E a segunda é em relação ao conceito de segurança, que a gente sabe que na acessibilidade, né, numa proposta de uma cidade inclusiva, o conceito de segurança ele vai muito além,
né, da própria percepção de violência, né, ou de seguridade urbana, né? O conceito de segurança, ele incorpora, né, as superfícies, ele incorpora a presença ou não de piso tátil, ele incorpora a segurança nas travessias, mas eu queria explorar um pouco esse sentido, a percepção de segurança com a qual a gente comunga, né, nessa leitura de um lugar seguro ou de um lugar inseguro, né? Como a pessoa cega consegue apreender esses elementos, né, de uma segurança mais passiva, né, de lugares que são mais habitados ou não, de lugares em que se tem uma permeabilidade visual ou não, né? Como é que eles exploram essa tomada de decisão dos trajetos em função de uma segurança no espaço? A gente sabe que as nossas cidades brasileiras, né, principalmente as áreas centrais, elas carecem muito, né, elas têm perdido vitalidade ao longo dos anos, né, e ali era um espaço muito sensível nisso, né, em relação ao centro de Curitiba. E como é que você observou essa tomada de decisão nesse sentido? Então, são essas questões aqui que eu queria trazer à baila. Espero que tenha saído bem o áudio. Sim. Então, aquele trajeto que a gente vira na rua 15 de novembro, quando chega na Praça Osório, ela sempre falava que achava aquele lugar um pouco confuso para poder encontrar o trajeto sozinha, né? Que ela sempre tinha que parar ali e pedir informação, porque tem várias ruas que convergem para a Praça Osório. Então, existem questões de segurança em diversos sentidos. Primeiro, em relação à forma urbana dela se sentir mais confortável e não se perder durante o trajeto. Também em relação às calçadas, às vezes tem ruas mais esburacadas, e aí tem a questão da segurança de repente, tropeçar em algum buraco. Mas só que naquele trajeto de cima, era um local perigoso, porque é um local que tem poucas pessoas transitando pela rua e tem muitas pessoas que usam drogas ali. Então, a gente passou, no primeiro dia, do lado de várias pessoas fumando crack. Eu fiquei com muito medo, porque eu estava segurando o celular para poder fazer a gravação, né? E aí, no momento que a gente estava passando, eu pensei assim, e agora, se a gente parar e voltar, aí as pessoas podem se sentir mais constrangidas e eu achei melhor a gente continuar seguindo o trajeto como se nada estivesse acontecendo, né? Mas aí eu peguei e guardei o celular na bolsa, naquele momento a gente continuou passando por ali. Aí eu falei para ela, olha, eu acho melhor a gente fazer o trajeto por outro caminho. E daí a gente fez o trajeto ali pela rua 15 de novembro, e aí ela, até mesmo depois ela comentou, eu achei que esse trajeto realmente foi melhor, porque foi mais perto, tinha menos buracos na rua, mas aí ela comentou que se ela estivesse sozinha, aí ela teria que pedir informação, no caso, né? Então são essas questões de segurança na rua. Bom, acho que posso responder, então, a primeira questão da Karina. Em relação ao projeto Flarescapes, né, que o Mário comentou, e aí eu comentei um pouquinho depois também. Acho muito legal ter esse espaço para comentar sobre esse projeto, porque justamente a gente vai fazer o lançamento dele amanhã. Então, é legal conseguir dar essa pequena introdução, assim, de como foi realizar ele, né? Inicialmente, a ideia do professor Alessandro era fazer, como eu comentei, né, saídas de campo com a nossa equipe. Então, o projeto, né, só para contextualizar um pouco, é um projeto fotográfico, né, com foco fotográfico. Então, a ideia é a gente descobrir novas paisagens observando o chão, os pisos, e tirar fotografias dessas pequenas paisagens, assim, e aí criar essa exposição com os projetos individuais de cada pesquisador. Então, cada um, na verdade, escolheu um tema ali do seu interesse. A gente fez várias reuniões com uma abordagem mais teórica, assim, lemos textos para embasar a nossa pesquisa, né? E aí cada um foi se direcionando para um projeto pessoal,
E nesse momento, assim, a gente percebeu que agora que a gente estava com um embasamento teórico legal, assim, um pouco mais firme, né? A gente não conseguia mais adiar fazer essas saídas. Só que não tinha como a gente fazer, né? As saídas como foram propostas originalmente, né? Uma visita de campo, com todos reunidos, né? Para ter esse compartilhamento de experiências ali físico no momento. Então a gente decidiu fazer de uma forma, claro, que fosse segura para todos e para quem estivesse confortável em prosseguir com o seu projeto individual. Mas então a ideia foi fazer cada um observar o entorno da sua casa, de onde você estava. Então, a gente definiu ali uma quantidade de metros que cada um poderia andar, mais ou menos, né? Ao redor da sua casa, nas quadras paralelas ali e tudo mais. E aí, cada um fez a sua pequena caminhada, mais ou menos no mesmo mês ali, e depois a gente se reuniu, fez troca sobre os nossos projetos, então a gente conversou um com o outro, apresentou os projetos para toda a equipe, para poder montar, ao final, essa exposição que tem a intenção de virar um livro depois. Então, assim, apesar de ter sido um processo diferente do que a gente tinha como uma proposição inicial ali, ainda assim, todo mundo considerou um projeto que foi muito enriquecedor, assim, uma experiência diferente para todo mundo, mas que mesmo assim conseguiu cumprir ali o que a gente esperava dela, né? Que foi criar projetos sensíveis, assim, em relação a esse olhar diferente para a paisagem urbana, e cada um trouxe do seu projeto individual uma temática diferente relacionada a isso, com fotos muito legais que foram feitas assim no celular. Então a gente não tinha não teve essa barreira técnica também de ser foto profissional com câmera, etc. Foi uma coisa muito natural. Então cada um saiu, fez a sua caminhada e fez as suas fotos. E aí a gente resolveu trazer isso como forma de exposição virtual, né? Então lá no nosso site estamos preparando a exposição, né, para ser lançada amanhã. Mas aí vocês vão encontrar uma página que fala um pouco sobre esse processo do projeto que eu acabei de comentar, né, sobre como foi realizar as pesquisas individuais. E também vocês terão acesso à página de cada projeto. Então, teremos lá nossas fotos expostas, com um pouquinho do processo de como foi para cada um, né, criar seu projeto. Então, alguns projetos são acompanhados por textos, por poesia, por histórias diferentes, cada um tem uma abordagem bem própria, mas é muito legal ver eles em conjunto, assim, porque eles trazem essa visão poética e diferente da paisagem urbana. Então, acho que dessa forma eu consigo fechar aí a minha resposta. E todos novamente convidadíssimos para ver nossa exposição amanhã. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Luciene. Bianca, seu trabalho é lindo. Assim, de uma beleza, de uma sensibilidade que é arrebatador. E as minhas pesquisas, enfim, giram em torno de acessibilidade, desenho universal, há muitos anos, e eu cheguei um pouquinho atrasada, então se você já falou, me desculpe perguntar de novo. Eu queria entender, assim, se esse percurso, se foi feito, com quantas pessoas foram feitos, e queria saber se foram gravadas imagens e as falas, né, porque eu acho que essa fala, eu acho que deve ter sido muito importante, né? E assim, para que a questão dos sentidos que a gente a visão é muito, né? A gente usa muito a visão, né? E às vezes a gente até esquece de todos os outros. Então, queria ouvir um pouquinho. E sobre a questão do acesso às mídias, queria só perguntar se vocês têm gravado podcast e se vocês estão usando o recurso de Libras no YouTube.
Porque outro dia me chamaram para fazer um podcast e ficou, assim, eles estão começando a fazer assim, mas eu achei que foi uma experiência bacana. Eles usaram imagens, minhas imagens, a gravação da minha voz, né, e a legenda. Né? Então, eu acho que ficou bacana assim, o resultado. E queria saber da Libras no YouTube se vocês estão usando. Obrigada, gente. Obrigado pela pergunta. Eu acho que eu vou responder rapidinho antes da Bianca entrar propriamente, né, no trabalho dela, mas como responsável pelo YouTube. A gente não tem utilizado Libras, principalmente devido à condição e ao tamanho do observatório, à demanda que isso oferece. A gente entende a necessidade e realmente a gente gostaria, né? Entretanto, o que nós temos feito, daí, no caso do YouTube, é usar a legenda. A legenda, ela é limitante, né? Porque ela exige que a pessoa tenha o conhecimento né, de leitura, ela tem que ser alfabetizada, né? Tem que ter a questão da compreensão também da legenda, né? Mas a questão das libras, infelizmente, ainda é um entrave por conta da estrutura. Então, mirando, né, não só tentar tornar um pouco mais acessível, mas também a questão da internacionalização, vem a legenda ali nos múltiplos idiomas. Outros eventos que são mais longos, infelizmente, a gente não consegue ainda legendar ele inteiro, por exemplo. Então, a banca da Bianca durou muitas horas, né, se tornaria inviável legendar. Só que a presença de um intérprete ainda é algo que nós temos um pouco de dificuldade por conta das demandas infraestruturais. Mas essa área de acessibilidade é algo que a gente pretende, desde agora, do começo, aumentar, expandir. Então, como ainda estamos começando, né, ainda tem um caminho que precisaremos trilhar, né? É longo esse caminho, sempre são necessários alguns ajustes, a gente vai aprendendo, né? Mas seria basicamente isso. Na questão dos podcasts, a gente não tem gravado. A gente não gravar, pelo menos de imediato, nenhum podcast. O que a gente tem feito é no YouTube, utilizando não só a questão auditiva, mas a questão visual. Então, a intenção nossa, isso ainda é algo que está meio embrionário, é que seja frequente a presença do observatório em eventos de diversos formatos, não ficaria limitado a um tipo de formato, né? Porque, por exemplo, há pouco tempo, a gente acabou fazendo um teste ali, a gente fez uma aula aberta com o professor Fila, e a gente teve, assim, a gente divulgou, acho que em 2 semanas, foram mais de 100 pessoas assistindo a aula. Então, a nossa intenção é ir por esses diferentes tipos de projetos. Então, às vezes vai ter uma aula que vai durar, sei lá, 1h30, às vezes vai ter uma roda de conversa, às vezes vai ter esses vídeos de 120 segundos. Então, a nossa intenção não foi propriamente a do podcast, mas foi essa mais de diferentes linguagens, né? Para criar um canal no YouTube que tem uma cara de canal, com diferentes tipos de programação, com diferentes tipos de conteúdo. Ainda é algo que a gente está começando, né? Pesquisador no Brasil, a gente sabe os limites, né? Que a gente, infelizmente, tem de recurso, de equipe, de tudo, né? Mas é o começo que a gente tem desenvolvido. Então, lembro também que a gente começou com isso esse ano, né? Então, toda a questão dos canais, das redes sociais, a renovação que a gente teve na identidade visual é algo puramente que se iniciou esse ano, né? Os outros anos a gente tinha uma atuação um pouco diferente. Então, a gente espera, né? Ir avançando e se expandindo para essas outras áreas também. A Bianca pode comentar um pouquinho sobre o trabalho dela. É incrível tudo que vocês já estão fazendo, gente. Obrigada. Obrigado. Bom dia. Então, eu fiz a minha pesquisa com 5 pessoas. Só que não foram... As vezes que eu acompanhei, a quantidade foi diferente. Teve pessoas que eu acompanhei, sei lá, 20 vezes no mesmo trajeto, tem pessoas que acompanhei só uma vez, né? Porque dependia também da disponibilidade da pessoa, dependia de várias questões que não partem do pesquisador, mas sim da disponibilidade que a pessoa tem para fazer a pesquisa.
E daí eu submeti o meu trabalho para o comitê de ética da universidade. E foi um processo muito burocrático, demorou 4 meses para ser aprovado, sempre ia, voltava, né? E aí, mas isso foi muito importante para poder resguardar tanto os participantes da pesquisa, quanto eu, né, como pesquisadora, como meu orientador e como a universidade. Então, para submeter o projeto, eu tinha que colocar lá algumas questões que eram exigências do comitê de ética, e uma das questões é que não poderia aparecer nenhuma imagem das pessoas que eu estava pesquisando. E outra questão é que se eu colocasse alguma gravação de voz, poderia a pessoa ser identificada também pela sua voz, né? Então, por isso, as fotos que eu coloquei lá foram só dos pontos apontados pela pessoa, da cidade, mas nenhuma imagem propriamente da pessoa. E aí eu peguei e fiz a transcrição na íntegra de tudo que eu gravei, só que como era uma conversa, as pessoas não falavam somente sobre a minha pesquisa, falavam sobre coisas pessoais, falavam sobre o dia a dia, sobre o cotidiano. Então, essas questões não interessavam para a minha pesquisa, né? E aí, por isso, eu também não coloquei na minha tese as transcrições na íntegra. Eu coloquei só as crônicas que eu fiz a partir desses relatos que eu tinha. Eu tô louca para ler papel. Vai estar disponível no final desse mês no site do programa de pós-graduação. Eu ainda não coloquei lá, que eu estou fazendo as correções finais. Mas a partir do dia 25 de agosto, por aí, já vai estar disponível lá. Eu fui ouvindo e foi quase uma poesia. Obrigada. Temos tempo ainda? É possível fazer um comentário? Uma pergunta? Ah, legal. Então, puxa, antes de mais nada, agradeço, né, a fala de todas e todos, foi muito legal. Parabenizo, desculpe, parabenizo toda a equipe, né, Malu, Mário, Beatriz, a Bianca pela tese, muito bonita. Acho que existe, né, em tudo isso que foi discutido hoje, né, me parece haver uma coerência temática e metodológica muito interessante, né. Para mim são temas novos, né, as questões da acessibilidade em especial são questões novas, né, que estou aprendendo muito, né, nesse diálogo com vocês, né, mas me parece que tem muito a ver com o modo como a gente acessa o mundo, né? Falar em acessibilidade me parece que no fim das contas é isso, né? Como as pessoas com diferentes condições físicas, motoras, enfim, né, sensoriais, podem acessar o mundo, né? E quando a gente fala em acessibilidade no que diz respeito à paisagem, talvez a coisa se torne ainda mais complexa, né? Para muitos autores, a paisagem é sempre uma imersão corpórea, né? A gente tem que estar envolto, imerso na paisagem. Então, como acessar, né? Como falar em termos de acessibilidade, portanto, com relação à paisagem, numa situação de distanciamento social como essa, né? E me parece que está justamente aí essa coerência temática de investigação, né, por diferentes recursos, né, modos de representação da paisagem, de veiculação das imagens, né, e aí a gente já entra no imaginário, né, como que esse imaginário atinente à paisagem pode ser veiculado por meios virtuais, de modo, se não, né, a promover a imersão na paisagem, pelo menos que essa afetividade inerente à fruição paisagística chegue até as pessoas, né, ou seja, que as pessoas acessem, portanto, né, a paisagem. Me parece que, no fim das contas, tem um fio condutor de muita coerência, né, que costura, né, as falas de todos vocês, né, e enfim, foi uma alegria para mim poder, né, ouvir as apresentações de cada um. Eu gostaria de fazer uma pergunta, né, se for possível, para a Bianca, né. Bom, antes de mais nada, parabenizo, né, em particular a tese, né, recém-defendida, né, Bianca, parece que foi por agora, né, de junho, salvo engano.
Então, tá em tempo ainda de mandar os parabéns, né, pelo trabalho lindo, né, tudo que foi comentado até agora, me sinto contemplado, um trabalho muito bonito, né, e que me parece que nele você toca em questões que me interessam muito, que tem me interessado muito também nas pesquisas que venho fazendo, a respeito, em especial, da relação entre paisagem e imaginação, né, o imaginário, de uma maneira mais geral, né, você menciona o Yves Tuan, né, e, enfim, nas suas referências com o Bachelard, né, e me parece que para muitos, né, muitos autores, a paisagem ela é uma experiência estética, né? Ela depende dos sentidos da gente, né? Dos 5 sentidos, né? E aí mesmo autores que não tenham falado tanto sobre a paisagem, como é o caso do Merleau-Ponty, por exemplo, né? Pegando um outro cara aí da fenomenologia, né? Ele fala que em Olho e Espírito, né? Que nós temos olhos, né? Somos eminentemente visuais, né? Mas os olhos também estão nas mãos, né? No corpo da gente. O olho, grosso modo, né, no Merleau-Ponty, funciona no corpo todo da gente. Os sentidos estão muito misturados, muito envolvidos, né? Então, me parece que esse é um ingrediente interessante. E quando você menciona o Bachelard, que é um autor que tenho também estudado, pelo qual tenho muito interesse, né? Eu não vou saber a citação exata, mas lá pelas tantas, né, nos livros que ele dedicou à imaginação da matéria, ele diz, né, que a gente só contempla com uma verdadeira emoção estética as paisagens que nós vimos antes dos sonhos, né? Então, com isso, ele coloca mais uma componente aí na paisagem, que é a imaginação, é o que a gente sonha, né? E que para o Bachelard vem antes ainda dos sentidos, né? Que estão muito enroscados, como o Merleau-Ponty vai dizer, né? Eles não se separam totalmente, né? Então, nesse ponto, acho que é muito salutar quando você, né, observa nos relatos das pessoas aspectos não só da memória, mas também da imaginação, né? A travessia da Avenida Larga, né, que é o mar, né, para as pessoas que atravessam. Eu acho que isso é muito significativo. Acho que o Bachelard ia fazer bons comentários a respeito da presença da imaginação nesse relato, né? Eu acho muito interessante. E sim, agora, né, chegando à pergunta que eu queria fazer, me chamou muito a atenção, Bianca, o teu interesse por roteiros, de algum modo, cotidianos, né, que foram feitos com as pessoas, né? Na tua fala, você menciona com frequência a palavra sempre, né? Quando as pessoas passam em frente à pastelaria, elas dizem que sempre sentem cheiro de pastel, né? Diante enfim, da farmácia, sempre são aqueles estímulos que elas recuperam pela memória, né? Então, a dimensão cotidiana me parece um aspecto forte, né? Que interessou a fundo nesses roteiros, né? Que você investigou. Aí eu perguntaria se em algum momento você procurou investigar espaços pouco, ao contrário, né? Pouco familiares, pouco habituais, né? De modo que houvesse estímulos ainda desconhecidos para as pessoas, né? Não sei se me fiz explicar na pergunta, mas é algo que elas buscassem não na memória daquilo que elas já conhecem, que elas convivem cotidianamente nos estímulos, né? Mas justamente o inusitado, né? Que de algum modo está presente na paisagem também, né? Essa componente do imprevisto, do inusitado, do novo, né? Do contato com o novo. Como que isso se deu, enfim, se é que estava no escopo, né, da pesquisa, mas, mais uma vez, parabenizo muito. Obrigada pela pergunta. Primeiro, eu quero fazer um comentário sobre o Bachelard. Tem um trecho no livro Poética do Espaço que ele fala que que aqui está ventando bastante, por isso está fazendo barulho. Tem um trecho no livro A Poética do Espaço que ele fala que ele estava no apartamento dele em Paris, um apartamento pequeno, e ele começa a ouvir os sons das avenidas movimentadas de Paris, e daí ele começa a imaginar que aquele som é o mar. E eu achei interessante porque eu comecei a pensar nessa questão, e quando a gente coloca um som de um mar e fecha os olhos e começa a imaginar que aquilo é uma avenida movimentada, aquele som das ondas, ele se assemelha muito.
E ao contrário também, quando a gente coloca um som de uma avenida movimentada, sem o barulho das pessoas, das buzinas, mas só aquele som que produz da roda dos carros girando no asfalto, ela se assemelha muito ao som do mar. Então, eu pensei, é verdade, a partir do momento que ela falou isso. Aí a questão de lugares inusitados. Eu busquei fazer a minha pesquisa com os trajetos cotidianos, porque quando a gente vai buscar participantes para a nossa pesquisa, a gente sabe que, mesmo que for um questionário assim, de 5 minutos, a pessoa já pensa, vou perder meu tempo fazendo isso, né? Então, agora imagina ter um pesquisador todos os dias que chega lá e acompanha a pessoa, e a pessoa tem que disponibilizar esse tempo para um pesquisador da universidade, né? Então, eu falei assim, olha, eu quero o seu trajeto cotidiano, então você não vai mudar o seu trajeto e não vai mudar os dias, eu só vou te acompanhar naquele dia, naquele horário, eu estou sempre disponível naquele período para te acompanhar, né? E aí, se eu fosse levar a pessoa para um local inusitado, ela teria que despender um tempo da vida dela para poder me acompanhar, para poder fazer a minha pesquisa. Então, por isso, eu resolvi só nos trajetos cotidianos mesmo, que aí, de certa forma, eu também seria uma companhia para a pessoa, né? Para conversar, para estar junto, e não disponibilizar o tempo dela para a minha pesquisa. Mas realmente seria uma pesquisa muito interessante se a gente conseguisse participantes que se disponibilizassem para isso, né? Para ir para algum outro lugar. Bom, gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu acho que já deu um pouco o nosso tempo, né? E se o Mário quiser dizer alguma coisa, depois eu encerro, eu posso encerrar? Quer agradecer, Mário? Aí depois eu agradeço para a gente encerrar. Quero sim, eu quero mais uma vez, né, ressaltar a importância desse tipo de diálogo, a importância de conversar, né, de bater um papo, de rir um pouco, mas também de falar de ciência, de pesquisa, né, desafios que observatórios, grupos de extensão, grupos de pesquisa têm tido recentemente, né, essa luta que a gente tem feito, né, para conseguir se manter as nossas pesquisas, nossas atividades, mesmo num período tão conturbado. Então, é muito importante esse tipo de conversa, né, de diálogo. O Observatório Espaço Público está sempre aberto para conversar, o diálogo, né, inclusive convida novamente a que façam parte da nossa rede, né, nos acompanhem nas redes sociais, então aqueles que estiverem assistindo, né, e será sempre um prazer conversar com vocês, né? Então, agradeço o observatório, o espaço, o convite, e espero que nossos laços sejam sempre estreitados. Obrigado, Camila. Obrigado, pessoal. Bom, eu queria agradecer a todos do Observatório dos Espaços Públicos, parabenizar pelo trabalho incrível que vocês vêm desenvolvendo e pela capacidade incrível que vocês têm de aprender um com o outro. A gente sente uma sintonia muito grande dentro do grupo de trabalho de vocês e também um discurso de gente muito apaixonada. Foi encantador estar com vocês hoje. Eu também queria agradecer a todo mundo que integra o projeto Pipoca Paisagem, que eu falo que é um pouco rede de amor, e em nome do projeto, dessas pessoas incríveis que estavam aqui hoje com a gente, o Arthur, a Luciene, o Dudu, representando os alunos, né? Todo mundo que estava aqui hoje, a professora Karina, e aqueles que estavam em pensamento ou seguindo a gente no YouTube, que vocês são bem-vindos em Goiás, que seria lindo a gente se perder em Goiás para conhecer melhor a UFG, vocês são bem-vindos. Foi lindo hoje esse encontro UFG, UFPR, perdão. Eu não conheço a UFPR, fiquei curiosa, encantada com essas pessoas incríveis que ela tem. E queria dizer também muito obrigada a todos que nos seguiram no YouTube, obrigada ao professor Fila por compartilhar essas pessoas incríveis com a gente, pelo trabalho. Obrigada pelo apoio do Núcleo de Acessibilidade da UFG, a professora Suzete, que é coordenadora de extensão na Regional Goiás, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Gostaria de dizer um obrigado a todos.
e que a gente possa se encontrar mais vezes, compartilhar mais histórias, né? E pessoalmente ou aqui virtualmente, né? Eu peço também que todo mundo siga, por favor, todas essas mídias incríveis do Observatório dos Espaços Públicos, assim, que é admirado, esse povo adora uma mídia, mas que também olhe um pouco para a gente lá no Pipoca, dá uma curtida, a gente vai compartilhando. Muito obrigada a todos. Foi lindo. Obrigada. Um lindo dia para todos vocês.